essa oportunidade que você fez esse convite. E sempre eu sou da minha casa, irmãos, eu peço a Deus os louvores para me louvar. Para vir, minha filha, vendo? Aleluia! E Deus tem me confirmado, e Deus tem me ajudado. Rapidinho, vou contar. Ontem, irmãos, eu acordei uma aflição no coração. E eu sentei debaixo da minha árvore da minha casa e eu falei para o Senhor: Senhor, que tristeza é essa que está se passando no meu coração? Me deu uma resposta. Eu preciso que o Senhor fale comigo. A maior revelação está na Bíblia. Mas assim como Elias te clamou, o Senhor ouviu Elias, ouviu o meu clamor. Irmãos, eu senti uma brisa na árvore aqui na minha casa. O Senhor falou profundamente: meu filho, acalma o teu coração. Desperta, levanta, clama-me e responderei-te-ei. Amém? E essa é a vontade em nome de Jesus. Amém, igreja? Deixo aqui para a meditação da igreja no livro de Daniel, capítulo 1. Hoje eu estive ali conversando com uma pessoa, né? Pouco antes de eu vir para a igreja. E ali eu falava com Deus: Senhor, se for a tua permissão de eu ter oportunidade naquele lugar, que palavra o Senhor quer deixar? E quando ali, alguns minutinhos depois, chegou essa pessoa na minha casa e falou assim: eu estou dentro daquela empresa, é uma verdadeira Babilônia, mas eu não me deixo contaminar. E nesse momento Deus falou comigo nessa palavra. Daniel capítulo 1, louvado seja Deus, o versículo, aleluia, 7 a seguir, que diz assim: e o chefe dos eunucos me propôs outros nomes, a saber, a Daniel, pois o de Beltesazar e Ananias, e o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, Azarias, o de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, igreja, que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele ali ordenou que o chefe dos eunucos ali trouxesse alguns jovens, aleluia, da linhagem real, alguns jovens de Israel, alguns dos nobres, jovens que, aleluia, não houvesse nenhum defeito, que fosse belo de aparência e que também fosse inteligente. Louvado seja o nome do Senhor, para que fosse ali criado e ensinado nas línguas, nas letras dos caldeus, para servir ao rei. Louvado seja o nome do Senhor. E entre eles tinha ali 3 jovens chamados Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os quais tiveram os nomes trocados, o qual nós lemos aqui. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele propôs em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ele sabia que ali muitos dos alimentos eram oferecidos a deuses pagãos, a ídolos. Louvado seja Deus. E então ele fala com o eunuco responsável ali pela alimentação, que não, aleluia, que ele não se contaminasse, que lhe desse para comer legumes e água. Louvado seja Deus, em vez da comida, do manjar do rei. E ali, louvado seja Deus, Deus deu graça a Daniel e misericórdia diante do eunuco, a qual ele diz que ele temia pela vida dele, porque o rei poderia ver o semblante deles e dos outros e ver diferença. Mas ele então propôs que ali ele fizesse uma experiência. Durante 10 dias eles iriam alimentar apenas com legumes e beber água, e depois eles
achando, e foi achando tanta sabedoria, tanta inteligência, aleluia, mais que até os magos e os astrólogos que havia em todo o reino. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, igreja, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados, aleluia, louvado seja Deus, na fornalha de fogo, mas Deus não permitiu eles morrer dentro dela. Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus não permitiu ele morrer dentro dela. Mas sabe por que Deus guardou? Deus permitiu até que eles fossem lançados, mas não permitiu eles morrer, porque Daniel, assim como seus amigos desde o início, eles estavam ali contando a sua vontade, estavam ali, foram arrancados do seio da sua família, estavam em uma terra estranha, um lugar a qual adorava ídolos a deuses pagãos, mas eles não se contaminou. Não foi só com os manjares do rei, mas também com as coisas babilônicas. Eles não se corromperam. Em nenhum momento eles, aleluia, deixou de servir ao Deus vivo para adorar aos deuses pagãos. Ei, eles estavam dentro de Babilônia, mas não permitiu que Babilônia entrasse dentro deles. O Senhor está dizendo comigo, contigo nessa noite, aleluia. Muitas das vezes você diz: Deus, eu não suporto mais a situação que está neste mundo. Cada vez mais o pecado está aumentando, cada vez mais as coisas estão piorando, mas o Senhor está dizendo comigo, contigo, através dessa palavra: ei filho, ei filha, você pode até estar dentro de Babilônia, mas não se preocupe, porque Babilônia não vai entrar dentro de você, porque você não pertence a Babilônia, mas você pertence aos céus. Ou seja, em você não é cidadão da terra, em você é cidadão do céu. E assim como Daniel não se contaminou com os manjares do rei, assim como Daniel não permitiu que Babilônia entrasse dentro dele, o Senhor está falando comigo, contigo. Ainda que tu esteja em Babilônia, não permita que Babilônia entre dentro de você. Não se contamine com os manjares que Satanás tem a oferecer. Os pratos são belos, é para você olhar, encher os olhos, ficar babando, saliviando, querendo, desejando os pratos que Satanás oferece. Mas o Senhor está dizendo: ei filho, ei filha, eu tenho no céu um banquete muito maior e muito melhor preparado para a tua vida. Então não se corrompa, não se contamine com os manjares deste mundo, porque é maior que eu tenho preparado para a tua vida, terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas uma coisa que me chama a atenção, Daniel, que a Bíblia diz que ele era um homem de oração. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Louvado seja Deus, e por ele ser um homem íntegro de oração, ele, aleluia, louvado seja Deus, ali adquiriu alguns rivais invejosos que se levantou contra ele, e por causa da sua fidelidade ao Senhor, por causa da sua, aleluia, dos seus momentos de oração, ele foi lançado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que não só o rei, mas os leões tiveram que jejuar. Se você, assim como Daniel, é homem e mulher de oração, não se contamina com as coisas deste mundo. O Senhor está falando: ainda que eu permita que você seja lançado na cova dos leões, os leões vão ter que jejuar, e o meu nome vai ser glorificado na tua vida, terra. Louvado seja o nome do Senhor. Se exemplo, aleluia, pegue Daniel como exemplo para a tua vida, e lembre-se: ei, você não é cidadão da terra, nós somos cidadão dos céus. Amém.